Escatologia é a 10ª matéria da teologia sistemática. E antes que você pergunte o que é a teologia sistemática, é a linha que organiza toda essa estrutura, deixa de forma orgânica todo o conteúdo, sistematiza. Então, a escatologia, ela é a 10ª disciplina da teologia sistemática. Escatologia é o nosso alvo dessa série de lives. Avance, por favor, próximo slide. Antes de entrarmos em algum assunto, você precisa saber o que é escatologia, definição de escatologia. Acompanhe comigo, por gentileza. Escatologia é a junção de duas palavras gregas, escatos, alguns pronunciam escatós, a maioria dos professores de grego pronunciam escatós, ou escatas, unido à palavra logos. Então, na junção de escatós e logos, nós temos a doutrina das últimas coisas, aquilo que aponta para o fim. Último ou últimas coisas, escatós, e logos, estudo. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciadas por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos, dos salvos pela fé em Cristo Jesus e do não salvos. Por que eu te convido a estudar escatologia? Por várias razões. Primeiro, você precisa entender biblicamente quem é o centro do livro sagrado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos rapidamente que Cristo é o centro. Cristo é o eixo, é o pivô, tudo gira em torno dele. Então, a pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Nós aprendemos ao longo dos 4 evangelhos que Jesus, ele veio a esse mundo para resgatar o gênero humano, para mudar o nosso destino. Destino esse que estava fadado já. Nós estávamos fadados ao fracasso, à eternidade sem Deus. Mas Jesus, ele veio nos salvar. E os evangelhos, de forma clara, apresentam esse plano, traça esse plano, mostra a concretização deste plano de Deus, já guardado no coração do Pai na eternidade. Jesus nasce do ventre de uma virgem, ele cumpre o seu ministério público. Jesus, ele morre no madeiro, ele expira no madeiro, ao 3º dia ele ressuscita, se ascende aos céus diante de mais de 500 pessoas, e hoje intercede por nós, à destra de Deus Pai, intercede por todos aqueles que acreditam na sua obra salvífica, ok? Mas o livro do Apocalipse traz para nós não um Cristo ensanguentado. O livro do Apocalipse apresenta para nós um Cristo que volta para julgar, estabelecer o seu reino milenial. Então eu preciso saber que Jesus nasceu, cumpriu o seu ministério cabalmente, morreu na cruz, ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele permaneceu nessa terra por mais 40 dias, se apresentou aos discípulos por cerca de 13 vezes, e depois diante de 500 pessoas aproximadamente, ele se ascende aos céus. Eu preciso saber de tudo isso, mas eu também preciso saber que Jesus vai voltar para executar o seu juízo, para cumprir com a sua palavra, para que as profecias se cumpram cabalmente. Então eu preciso conhecer o Apocalipse para também conhecer o desfecho da história, ok? Avance. Próximo slide. Por qual razão devemos estudar escatologia? Primeiro, oferecer esperança aos aflitos. Nós vivemos num mundo cercado de pessoas aflitas. As pessoas que cercam a sua vida, muitas pessoas que cercam a minha vida, não têm esperança. Estão aflitos, sem rumo, sem direção. Então, quando eu estudo escatologia, eu descubro que Cristo tem um plano infalível para todos nós. Um plano de redenção, um plano de vitória. Segundo, para não sermos enganados por falsas doutrinas.
O que são doutrinas? Doutrina é todo objeto de ensino. Então, a doutrina aqui no caso é de cunho bíblico, doutrinas bíblicas. Então, eu preciso conhecer escatologia para não ser mais uma vítima dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Quando eu estudo escatologia de forma organizada, sistematizada, eu vou entender que o engano não vai encontrar lugar no meu coração. Terceiro, para sermos breves, para sermos capazes de reconhecer os sinais. Que sinais são esses? Os sinais que denunciam que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Então eu preciso ter conhecimento dos sinais, os sinais que anunciam o regresso de Cristo. Eu preciso conhecer escatologia para não ser uma presa fácil dos falsos mestres. Quarto, o estudo das profecias gera uma igreja evangelizadora. Como é que isso funciona? Como que isso se desenrola? Quando eu tomo conhecimento da escatologia, quando eu entendo que Jesus está voltando, quando eu entendo que o anticristo vai tomar conta desse planeta, quando eu tenho conhecimento, quando eu adquiro conhecimento, a ponto de aprender de fato, com afinco, sem margens de engano, sem margens de erro, que Jesus de fato está voltando, eu quero pregar para os meus vizinhos, eu quero falar de Jesus para os perdidos. Quando eu entendo que Jesus breve vem, eu também desejo que esta palavra que me despertou, que me confrontou, que deu um choque de realidade no meu ser, precisa também atingir os perdidos aí fora. Então a escatologia, quando ministrada, quando pregada, quando aprendida, gera uma igreja que evangeliza, que deseja de fato alcançar os pecadores, os perdidos. Ok? Avance. Próximo slide. Nós precisamos entender que a escatologia é um campo, é um terreno lamacento. Eu preciso ter cuidado quando eu estudo escatologia. Eu preciso de algumas senhas, eu preciso de algumas chaves. Eu não posso chegar no livro do Apocalipse sem uma direção. Eu preciso, primeiramente, aprender que existem várias escolas de interpretação. Quais são as principais escolas, as principais linhas de interpretação do Apocalipse? Primeiro, a linha preterista. A linha preterista nos remete ao passado. Ela encaixa os eventos do Apocalipse, as profecias, principalmente do livro do Apocalipse, no passado, com Roma, com a destruição de Jerusalém, traça alguns paralelos, manipula algumas datas. Então existe esta linha de interpretação preterista. A segunda linha que eu compartilho com você é a linha historicista. A linha historicista acredita que alguns eventos se cumpriram ao longo da história, mas alguns eventos ainda se cumprirão. Depois nós temos uma outra linha, a linha idealista. A linha idealista basicamente é aquela linha que acredita que o cerne do Apocalipse é a luta entre o bem e o mal. Mas nós temos a quarta linha, que é a linha que eu adotei, é a linha que eu divulgo aqui para você, é a linha que eu abracei, a linha futurista ou dispensacionalista. A linha futurista, ela defende que até o capítulo 3 do livro do Apocalipse, tudo já se cumpriu. É claro que, guardadas as suas devidas proporções, nós temos alinhamentos com a igreja. Porque quando nós olhamos para as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nós vemos que elas representam totalmente, de forma cabal, a igreja ao longo de milênios. A igreja morna, a igreja entregue ao pecado. Então, ao longo da história da igreja, nós percebemos que essas características das 7 igrejas se evidenciam. Agora, a partir do capítulo 4, João é convidado a subir.
E depois nós não temos mais a palavra igreja mencionada até o capítulo 19. Então perceba que a linha futurista é a linha mais coerente de interpretação. Para que você tenha uma ideia, 80%, cerca de 80% das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo adotaram a linha futurista de interpretação. 80% aproximadamente das igrejas no mundo abraçaram a linha futurista, dispensacionalista. É óbvio que nós respeitamos as demais linhas de interpretação. É óbvio que nós entendemos. É óbvio que nós respeitamos. Mas nós temos uma linha que nós entendemos, cremos que é a mais coerente, se encaixa de fato. Ok? Então é preciso que você saiba que existem várias linhas. Eu estou apresentando as principais aqui para você que me assiste. Avance, por favor. É necessário entendermos que existem 7 dispensações. O dispensacionalismo defende 7 dispensações. Quais são essas dispensações? Que dispensações são essas? Primeiro, a dispensação da inocência. Mas antes de falarmos da dispensação da inocência, eu preciso, de forma muito breve, explicar para você o que é uma dispensação. De forma bem objetiva, uma dispensação é um tempo que Deus estabeleceu, e dentro desse tempo Deus convida o homem a assumir uma posição. Deus convida o homem a responder os seus propósitos de forma positiva. Então, dispensação, basicamente, é um tempo estabelecido por Deus, e dentro desse tempo, Deus aguarda do homem uma resposta, e se possível, positiva. Dispensação da inocência. A dispensação da inocência é o tempo em que Adão e Eva permanecem no jardim do Éden sem pecar. Inocência, eles não conheceram o pecado até então. A dispensação da inocência, a dispensação da pureza, a dispensação da obediência plena. Eles se sujeitaram à voz do Criador. A dispensação da inocência não pode definir uma data. Não sabemos quanto tempo o casal permaneceu no Éden em obediência. Nós não sabemos quanto tempo Adão permaneceu ouvindo a voz de Deus positivamente. Mas sabemos que esse tempo existiu, mas infelizmente ele acabou, para dar lugar à segunda dispensação. Dispensação da consciência. A dispensação da consciência fala do tempo do homem ter conhecimento do erro, do pecado, depois da queda até o dilúvio. Dispensação da consciência, que se estendeu mais ou menos por 1657 anos. Depois nós temos a terceira dispensação, o governo humano, até a Torre de Babel. Depois nós temos a quarta dispensação, a dispensação patriarcal, a dispensação dos patriarcas. Nós temos, biblicamente falando, alguns nomes para citar. Os principais: Abraão, o seu filho Isaque, o seu neto Jacó. Depois nós temos a dispensação da lei. A dispensação da lei, ela se inicia oficialmente em Êxodo capítulo 20. No Decálogo, Deus entregou as tábuas da lei a Moisés no monte. E depois ela vai ter o seu encerramento. Essa dispensação, ela se encerra com a dispensação da graça. A lei, ela se finda para dar lugar à dispensação da graça. A graça é inaugurada no momento em que Jesus vence, triunfa na cruz do Calvário. Depois nós temos a última dispensação, a dispensação do reino, ou dispensação do milênio, ou dispensação milenial, são sinônimos. Então nós temos 7 dispensações. Dispensacionalismo é o que nós defendemos, a linha que está intimamente ligada ao futurismo e ao pré-milenismo. Nós precisamos entender isso.
O estudo de escatologia é muito importante, porque se você olhar na Bíblia, praticamente 30% da Bíblia é escatologia. E escatologia é uma doutrina desafiadora, ela nos desafia, porque você tem que percorrer a Bíblia toda. Você tem que folhear o livro sagrado, você tem que examinar, você tem que estudar a fundo para que você entenda o quebra-cabeça. Você precisa montar o quebra-cabeça. E as profecias são sinais, indicadores, e você vai conciliando as profecias para entender os propósitos de Deus que estão reservados para a eternidade, o futuro. Então é fundamental que você entenda as 7 dispensações de forma muito básica. Avance, por gentileza. Nós temos agora, eu desejo falar para você rapidamente sobre os 3 tipos de morte. A Bíblia refere-se a 3 tipos de morte. E junto, ligado a este assunto, nós temos o estado intermediário da morte. Veja, a primeira categoria de morte, a morte física. A morte física, basicamente, é a separação entre o corpo e o espírito. Nós temos alguns textos para alicerçar este pensamento. Nós temos alguns textos que nos dá base para esta afirmação. Gênesis 3,19, Salmos 146, verso 4, Eclesiastes 12:7, Lucas 23:46, vários textos que alicerçam esta ideia. A morte física. Depois nós temos a morte espiritual, é a que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus. 1 Coríntios 11:30, Efésios 5:14, Judas 1:8. A primeira categoria de morte, a morte física, você já presenciou, você já se deparou com alguém em algum velório da vida e viu que existe apenas sobre aquela estrutura um caixão com um corpo inanimado. Quando a alma se desliga do corpo, sobra apenas um boneco inanimado. A morte física. Quando é que se deu a morte física? A morte, ela abraça o planeta Terra quando o homem desobedece no Éden. A morte penetra no nosso planeta, alcança o gênero humano quando o homem deixa de ouvir a voz do Criador. A morte entra no planeta e ela mostra que o santo legislador não se deixa escarnecer. Fomos atingidos com a morte física. Então quando você vai no velório de alguém, você vê ali um corpo, um boneco sem vida, e aquela matéria vai se decompor. Alma e espírito já se desligou daquele corpo e tem um destino, obviamente. Intimamente ligado com a morte física, nós temos também a morte espiritual. O que vem a ser a morte espiritual? Paulo nos explica na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Eu vou tentar ser muito didático com você agora. A morte espiritual, ela acontece enquanto ela existe, ela está ativa, ela é funcional na minha vida, enquanto eu não me conecto. Na era da internet, eu vou usar essa expressão, enquanto eu não me conecto ao Criador, a morte espiritual ainda faz parte do meu viver. Como assim, pastor? A morte espiritual, ela é experimentada em vida. Parece um paradoxo, mas você vai entender. Paulo disse na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou. Ou seja, o pecado outrora era a marca maior. O pecado outrora, ele fazia parte do nosso dia a dia. Era a marca maior. Mas Jesus Cristo entrou, passou a fazer morada e Ele nos conectou ao Criador. Jesus Cristo é esta ponte. Sendo assim, morte física, morte espiritual é real, é bíblica, mas a morte espiritual, ela deixa de ser uma realidade no meu viver quando eu me entrego a Cristo. Porque enquanto isso não acontece, o meu espírito, que é o veículo de comunicação entre Deus e o homem, ele está dormente.
É mais ou menos assim, você vai se recordar. Antigamente muito se brincava de morto-vivo. Morto, vivo, vivo, morto. É mais ou menos assim. A pessoa, ela está viva, longe de Deus, mas morta ao mesmo tempo, porque o seu terceiro elemento, o seu espírito, não está ligado ao Criador, ele está dormente. Mas quando Cristo entra, quando Cristo fixa a morada, a pessoa se torna plena, o seu espírito se liga ao Criador, e nós somos alcançados na nossa plenitude, na nossa tríade, corpo, alma e espírito. É aí que nós entendemos por que o rico, o abastado sem Deus, ele sempre está sentindo falta de algo, porque o seu terceiro elemento, o seu espírito, está dormente. Só quando o cidadão se rende a Cristo e reconhece seu estado de miséria, é que a morte física deixa de fazer parte da sua vida, porque Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, como Paulo explica aos Efésios. Morte espiritual. Bendito seja o Senhor que mudou a nossa história. Hoje temos vida, e vida com abundância. A terceira categoria de morte, a morte eterna, é a separação eterna entre o homem e Deus. Aqui não tem mais jeito. A morte eterna fala do destino daquele que vive longe de Deus, aquela pessoa que deliberadamente, ela decidiu não ter nada com Deus. Ela de repente até disse que tem, mas na realidade não tem. A pessoa que partiu desta vida, deste plano, sem Deus, ela morreu eternamente. A morte eterna abraçou esta pessoa. Não tem mais jeito, não há o que fazer. A pessoa morreu eternamente, ela tem um destino já traçado, longe de Deus. Mas eu creio que você que me assiste já se entregou a Cristo. Se você não se entregou, você vai se entregar hoje, porque esta palavra que está sendo anunciada é viva e é eficaz. Avance, por favor. O estado dos mortos, o estado dos justos falecidos. Os justos estão com Deus. Veja, Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Os justos estão vivos e conscientes. Mateus 22:32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então percebam que aqueles que já partiram sem Deus, aqueles que já partiram sem Cristo, eles têm um endereço. Aqueles que já partiram longe do Senhor, sem aliança com o Salvador, eles têm um endereço. Mas aqueles que partiram com Cristo, aquele velório que você foi, aquele velório que você participou, e você teve a plena convicção que aquela pessoa serviu a Deus, e se de fato aquela pessoa serviu a Deus, se entregou a Cristo, venceu os embates da vida, ela está num lugar de gozo, no paraíso. Assim como aqueles que partiram sem Deus estão em plena consciência. A pessoa descansa das suas obras, do seu trabalho, mas ela está com Cristo, em plena consciência. Aquilo que nós falamos, olha, dormiu, quando a Bíblia fala dormiu no Senhor, ela está usando um eufemismo, suavizando o termo. Na verdade, a pessoa descansa em Cristo, mas com plena consciência. Veja, os justos falecidos, aqueles que partiram ao encontro do Senhor, venceram o pecado, louvaram e engrandeceram o nome do Senhor, através da sua vida, das suas atitudes, da sua conduta, estão sem sombra de dúvidas com Deus. E perceba que Deus nunca se refere aos nossos antepassados, aos homens que marcaram a história de Israel, como Abraão, Isaque e Jacó, como alguém que já foi, que não existe mais. Eu sou o Deus de Abraão, eu não fui, deixei de ser. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é Deus de vivo. Eu costumo dizer
que se nós morrêssemos com 70 anos de idade, 60 anos de idade, se Deus criasse o homem para viver 7 décadas, 8 décadas, seria algo muito pequeno. E o nosso Deus não é Deus de nada pequeno, o nosso Deus é Deus de coisas grandiosas. Ele criou o homem, dotou o homem de eternidade e deu endereço eterno a ele. Nós temos um Espírito que tem um endereço eterno, e esse endereço não é outro, senão as mansões celestiais. Avance, por favor. O estado dos mortos, o estado dos ímpios falecidos, ímpios, aqueles que morreram praticando a impiedade, estão num lugar fixo, Hades ou Hades, como queira, continuam vivos e conscientes, estão separados de Deus. Lucas 16, 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas capítulo 16, traz à tona a história. Alguns classificam esse texto como parábola. E o que é uma parábola? A parábola é uma narrativa verdadeira ou imaginada que sempre terá como objetivo ensinar lições preciosas, verdades. Então percebam que se trata de uma história. Eu não acredito que seja uma parábola, porque nós temos nomes aqui. Eu não tenho conhecimento de Jesus dar nomes em outras parábolas. Por essa razão, muitos estudiosos acreditam que se trata de uma história, algo real. Lázaro e o mendigo, nós temos Lázaro e o rico, nós temos dois personagens e algo os separa, um abismo. Este lugar não é outro senão aquilo que nós chamamos de lugar de tormento. Perceba que o rico estava sendo atormentado, mas o mendigo estava do lado da paz, no seio de Abraão. Mas algo aconteceu, caminhe comigo, Apocalipse 1,18, e o que vivo eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então percebam que Hades é o lugar de tormento, é o lugar de suplício. Hades equivalente ao inferno. Hades no grego, lugar de punição, lugar de tormento. Existem outros termos, mas nós estamos falando aqui, tratando de Hades. E à medida que o estudo avançar, nós vamos apontar os outros termos. Então aquele que parte sem Deus, ele está em tormento consciente, porque é impossível que uma pessoa que viveu longe de Deus, desprezou o livro sagrado, não quis ter comunhão com o Criador, não entenda por que está num lugar de punição. É a lógica que fala mais alto na nossa mente. A pessoa que negou a Cristo não pode ter parte com Ele no lugar que Ele reservou para os seus. Uma vez que estamos buscando viver em santidade, o nosso destino não é outro senão as mansões celestiais. E aqueles que decidiram viver ao seu bel prazer, também têm um endereço eterno, ao lado de Satanás. E não tem outro termo. Avance, por favor. Os justos estão no paraíso. Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aqui um caso clássico de alguém que viveu longe de Deus, um homem que cometia delitos, o ladrão da cruz, e de repente quando ele se depara com Cristo agonizando ao seu lado, ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque Jesus é apresentado como rei dos judeus, e de repente Jesus olha para aquele homem, identifica um arrependimento genuíno no seu coração e lhe diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então perceba que Jesus Cristo tem um lugar reservado para aqueles que partem segundo a sua vontade. O homem não foi para qualquer lugar, ele foi para o paraíso, lugar preparado pelo nosso Senhor. Então o homem que está hoje ao lado de Cristo, morreu salvo, ele está em plena consciência, desfrutando das benesses da eternidade. Perceba agora, Efésios 4:8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. A maioria dos estudiosos aqui acreditam
que Paulo está se referindo a este lugar conhecido, ao lugar conhecido como Hades, ou seja, aqueles que já tinham partido com Cristo, aqueles que já tinham morrido salvo, eles subiram com Cristo após a ressurreição. Então Cristo levou cativo o cativeiro, aqueles que estavam esperando, aguardando este lugar, eles foram levados pelo Senhor no momento da ressurreição. Ok? Avancemos, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Este lugar debaixo do altar, as almas, aqui debaixo do altar, aponta para o paraíso, aponta para o lugar que Deus preparou para aqueles que morreram e não negaram a fé. Então, debaixo do altar, uma espécie de antessala de Deus, a antessala, aquele lugar em que as pessoas estão aguardando, mas já desfrutando daquilo que Deus preparou. Avance, por favor. Princípio de dores. Veja que nós temos uma explicação. Perceba que Jesus Cristo não deixou ninguém órfão. Jesus Cristo não partiu e deixou os homens sem informação. Jesus Cristo, quando questionado a respeito dos assuntos relacionados ao fim, ele se prontificou em responder os seus discípulos. Eu disse no começo da nossa live que escatologia é um campo lamacento. Por quê? Porque alguns assuntos Deus permite que você olhe pela porta, a porta se abre. Alguns assuntos na Bíblia Sagrada, Deus permite que você veja com a porta aberta, a porta se abre. Mas alguns assuntos na Bíblia, Deus permite que você apenas veja pela janela. Mas existem alguns assuntos na Bíblia que Deus permite que você enxergue apenas pelo buraco da fechadura. E o que é que está revelado para nós de forma plena? A salvação em Jesus Cristo, plano de salvação. Se você for em qualquer denominação evangélica e perguntar sobre escatologia, você, por exemplo, vai perceber que existem muitas divergências. Eu já falei no início que nós temos várias linhas de interpretação. Mas quando nós falamos de salvação, o Cristo que morreu na cruz, nasceu do ventre de uma virgem, as pessoas vão concordar em qualquer igreja evangélica que você for aqui da cidade, ou fora dela. Mas quando falamos de escatologia, nós estamos olhando pelo buraco da fechadura. Então existem coisas que foram reveladas de forma muito clara. E existem coisas, eu repito, que Deus permite que você enxergue pelo buraco da fechadura. Mas Ele nos deu algumas pistas, alguns sinais. Nós temos a palavra escatos registrada mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento 318 passagens que falam a respeito da volta de Jesus. Que Jesus veio e cumpriu o seu ministério, eu sei, nós sabemos, mas eu preciso saber o que vai acontecer, o que sucederá após o arrebatamento da igreja, o que é o arrebatamento da igreja, o que a Bíblia fala acerca disso, quais são os sinais que denunciam que Cristo está voltando, quem é que fala sobre isso? Quando nós olhamos os evangelhos, nós temos muitos textos correlacionados. Mateus capítulo de número 24, Lucas 23 e Marcos capítulo 13 são os textos que vai apontar para as respostas de Jesus acerca disso. Então eu preciso conhecer o livro do Apocalipse, mas eu preciso conhecer outros textos. Os evangelhos têm conteúdo apocalíptico, os evangelhos também têm conteúdo que aponta para o fim de todas as coisas. Então quando você quiser estudar nos evangelhos assuntos relacionados ao fim, você procura Mateus 24, Lucas 23 e Marcos capítulo 13.
são textos correlacionados, que se alinham com o livro do Apocalipse. Eu preciso também conhecer o livro de Zacarias, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Jeremias, Deuteronômio capítulo de número 13. Escatologia é uma doutrina que nos desafia, que nos convida a pensar, porque é neste livro magnífico que eu encontro o apogeu da revelação divina. Eu te convido a estudar o livro do Apocalipse, eu te convido a refletir mais nestas profecias que ainda não se cumpriram. Eu disse aqui numa das lives que eu participei, que as profecias, elas têm 3 tempos. Nós precisamos conhecer os 3 tempos das profecias. Cumpriu-se, cumprindo e cumprir-se-á. Cumpriu-se, já foi. Cumprindo-se aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. E cumprir-se-á. Então perceba que é interessante, importante e indispensável que você saiba que as profecias são importantíssimas. E quando nós falamos em escatologia, nós falamos em profecias. Muitas coisas ainda vão se cumprir. Jesus Cristo, ele vai responder aos seus discípulos. Nós temos aqui Mateus 24 e Marcos 13. Mateus 24 e versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está saindo do templo com os seus discípulos. E de repente os discípulos almejam, desejam conduzir a atenção do mestre ao templo que era suntuoso, belíssimo. E Jesus olha para aquele templo e diz: não restará disso pedra sobre pedra. E Jesus começa a conduzir, ele começa a construir este assunto. Ele vai respondendo os seus discípulos. Os seus discípulos querem saber quando estas coisas sucederão. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas para o mestre. E o mestre vai responder o colégio apostólico. Perceba, Jesus disse que não ia ficar daquele templo pedra sobre pedra que não seria derribada. Eu expliquei numa das ministrações aqui que esta profecia de Cristo, ela se cumpre cabalmente 36 anos e meio depois. O general Tito com as suas tropas invade Jerusalém e derruba o templo. O fogo penetra no templo, o ouro é derretido, o maior símbolo da religião judaica. Os judeus lutam para que aquilo não se concretizasse. Lutaram para que aquilo não acontecesse, mas o Império Romano, as suas tropas, o general Tito, ele vence o povo judeu. E 1.100.000 judeus tombaram no campo de batalha. E a profecia de Jesus Cristo se cumpriu cabalmente, esta primeira profecia. Então nós estamos aqui falando de uma profecia que já se cumpriu. É claro que é de cunho escatológico, mas foi uma profecia que ficou. O povo judeu jamais se esquecerá disso, tanto é que eles almejam, o coração daquele povo arde para que o 3º templo seja erigido, e isso acontecerá inevitavelmente. Mas esse templo aqui, esta profecia de Cristo, dirigida ao templo dos judeus, no ano 70, se concretizou e os judeus se espalharam pelo mundo. Aquilo que nós conhecemos como diáspora, a dispersão do povo judeu. E depois eles voltaram a ter status de nação em 1948. Mateus 24:3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então perceba que Jesus está respondendo à pergunta dos seus discípulos: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda. 3ª pergunta: e do fim do mundo. O que eu tenho para te dizer nesse desfecho, no final dessa live, aqui na minha participação, é que nada do que Cristo prometeu se perde com o tempo. Nada do que está escrito no livro sagrado pode ser anulado por alguém. Ninguém pode invalidar as profecias acerca do fim.
Quando nós olhamos para a escatologia bíblica, nós vemos que a verdade vem à tona e ninguém pode detê-la. Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O meu convite para você que me assiste, que está distante de Deus, você que fugiu do aprisco, você que se afastou de Deus de repente na pandemia e esta live te alcançou, volte para Jesus hoje. Agora, Jesus tem um plano já estabelecido para a sua vida, para a sua casa. Ele quer organizar a sua vida emocional. Aquela paz que você outrora desfrutou e já não desfruta mais, pode abraçar a tua alma hoje. Esta palavra que está sendo anunciada, ela se cumpre diante dos nossos olhos. A escatologia bíblica nos convida a olhar para dentro de nós. Nenhum dos planos que Deus estabeleceu pode ser frustrado. Durante a peregrinação no deserto, alguém disse, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. O Deus que nós estamos anunciando nesta casa, através dessa live, Ele tem um propósito na sua existência. De repente você me assiste e já prometeu para você e para o mundo que você não quer mais nada com Deus, mas Ele não desiste de você, não desiste de nós. A graça de fato não desiste. O Cristo que padeceu na cruz, Ele quer alcançar a tua mente, o teu corpo, a tua existência de forma plena e mudar radicalmente a tua história. Então o meu apelo, eu apelo para a sua consciência. Jesus te encontrou nesta live. Você que está dentro do seu carro, você que parou o seu carro na sua casa, no aconchego do seu lar, no seu sofá, na sua cama, aonde quer que você esteja, Jesus Cristo quer mudar a tua história. E eu te convido a refletir e se decidir por Ele, para que o teu futuro, como o nosso que anunciamos a Cristo, seja o mesmo. Eu quero morar no céu com você. A eternidade foi reservada para todos nós. A eternidade com Deus não é para aquele bagunceiro, aquela pessoa que não quer nada com... Não! A eternidade é para aqueles que têm aliança com Cristo. Um dia, Cláudia Prócoro, esposa de Pôncio Pilatos, ela fez um pedido impossível de ser alcançado. E sabe qual foi esse pedido? Cláudia teve um sonho com Cristo e ela disse, eu muito sofri com este justo em sonho. E ninguém sabe o teor desse sonho. A Bíblia não traz à tona o que provocou, o que perturbou essa mulher. E ela disse para que o seu marido não se envolvesse com Cristo. Mas o pedido de Cláudia Prócoro foi impossível de ser atendido. Não pode ser atendido. Sabe por que não pode? Porque todos nós estamos envolvidos com Cristo. Ou nós nos envolvemos com Ele como juiz ou como advogado. Como juiz Ele julga e condena. Ele destina o pecador, o homem rebelde, à punição eterna. Mas como advogado que Ele é, Ele nos leva para a eternidade com Ele. Eu acredito que você quer se envolver com Cristo como seu advogado e não como seu juiz. O nosso justo advogado, o Cristo que morreu na cruz, te aguarda. Deus te abençoe. Eu encerro a minha participação aqui. Quero chamar o pastor César.